Operação Trânsito, às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo. São quase 20 os minutos que nos separam das 11 horas. Hoje é terça-feira, manhãs da rádio no Rádio Clube de Angra. É então a altura de recebermos aqui o chefe Ricardo França, que já está connosco e só por isso é possível esta rubrica. Bom dia, chefe Ricardo. Muito bom dia. Então, bem disposto. Olha, pois não está mal, podia estar melhor. O tempo está assim meio chuvoso, meio cinzento. É verdade, no pleno mês de julho. Mas temos que fazer o melhor que pudermos, não é? Porque sem dúvida nenhuma. Não podemos ir abaixo por causa disso. Não, até porque no final da rubrica de hoje há de haver aí uma frase que retrata perfeitamente o que está a acabar de dizer. Correto. Não diga ainda, pois, mas... Não, o segredo até ao fim do programa. Eu convido todos a ficarem pelo menos até ao fim. Pelo meio, temos então aqui o relatório daquilo que tem acontecido nas estradas. Não é muito famoso, não é? Atendendo a que, assim, as últimas 2 semanas, que vai das 5 a 11 de julho e de 12 a 18 de julho. Temos na primeira semana, portanto, 12 acidentes que resultaram aliás, um ferido ligeiro e um ferido grave, além dos danos materiais. Ferido grave foi o condutor de um motociclo que, embora circulando normalmente na sua via, há um veículo ligeiro cujo condutor, ao sair do lugar de estacionamento, não se apercebeu efetivamente da aproximação do motociclo e, quando saiu, embateu lateralmente e fez cair o condutor do motociclo, que ficou, salvo erro, com uma fratura numa perna. Ora bem, aqui chamo só a atenção do seguinte: não estou a dizer que o motociclo estaria em infração ou não, porque penso que não, penso que estaria ok, mas as luzes acesas dos motociclos, ciclomotores e também dos quadriciclos, portanto, luzes acesas, porque são veículos, embora os quadriciclos sejam mais larguitos, não é? Mas mesmo assim são pequenos, são estreitos, e relativamente aos outros, de maneira que, como são veículos de mais difícil visualização por parte dos outros condutores e peões, eles são obrigados a ter sempre as luzes acesas, os médios acesos, quer seja de dia, quer seja de noite, quer seja dia de sol, quer não seja. Portanto, para quê? Para facilitar a sua visualização. Aqui presumo que estaria aceso, mas se não estaria, pode ter também, de certa forma, contribuído para que o outro condutor não se tivesse apercebido bem da presença, da aproximação desse motociclo. Repito, não estou a dizer que o motociclo não vinha com luz acesa, penso eu que vinha. Depois, em termos de causas dos acidentes, temos aqui, infelizmente, continua a haver a distância de segurança do veículo da frente e a distância também de cruzamento, e são aqui 5 pelo menos deles nessas situações. E está difícil das pessoas perceberem isto. Já era hora de perceberem. Porque isto portanto, está muito próximo do da frente, não adequam a velocidade, portanto, às vezes vão com velocidade demasiado elevada para o local que é, ou para o piso está úmido, qualquer coisa, basta o da frente fazer uma travagem mais brusca ou diminuir a velocidade, e também aliado a uma falta de atenção, por vezes, do condutor que vai a conduzir o veículo atrás, e quando dá por si, o veículo continuou a circular, o outro já reduziu a velocidade ou parou, e pronto, lá está o embate, porque não houve tempo nem espaço por causa da atenção. Evitável, e então. O espaço, se fosse maior, mesmo que eventualmente alguma desatençãozita, poderia ainda dar espaço para evitar o acidente, mas infelizmente, e todos somos condutores, sabemos que isso acontece, até mesmo connosco, claro, ninguém está livre ninguém poderá dizer que nunca falha, não é? Toda a gente falha, uns mais, outros menos, mas depois temos então excesso de velocidade, infelizmente, na maior parte dos casos, mesmo que eventualmente não ultrapasse a velocidade máxima permitida, está a velocidade inadequada, muitas das vezes. Temos aqui uma situação de um despiste do condutor do motociclo que
dava aqui indícios de que haja uma falta de prática por parte do condutor. Portanto, há pessoal que julga que depois de ter a carta que já é o maior condutor do mundo, mas não é. Todos vamos sempre adquirindo, seja no que for, e na condução também não é diferente, vamos adquirindo prática ao longo dos tempos, não é? E temos que ter consciência de que não sabemos tudo e que temos que ir adquirindo prática para depois então podermos ter uma melhor condução. Depois temos uma situação de um despiste, também, portanto, aqui o excesso de velocidade. Temos aqui 2 ultrapassagens irregulares. Infelizmente, as ultrapassagens são feitas muitas das vezes sem que os condutores querem fazer a ultrapassagem se percebam efetivamente se a podem iniciar e concluir em segurança. Todos nós sabemos que as nossas ilhas são curvas e contracurvas em muitos sítios, não é? E locais de visibilidade reduzida e, além disso, também muitos deles estreitos, o que dificulta realmente as ultrapassagens com segurança, não é? Portanto, só deveremos ultrapassar quando efetivamente tivermos realmente condições para isso à partida. Depois, é muito importante também que os veículos que realmente vão de marcha lenta, porque são efetivamente veículos que não podem andar muito depressa, ou alguém que está a fazer um passeio tipo passeio de domingo, que às vezes se diz, não é? É verdade. E que estão em sítios onde realmente é difícil ser ultrapassado por causa das curvas e contracurvas, falta de visibilidade. Encostem o carro de vez em quando, olhem para o espelho, vejam que tem vários carros atrás, ou mesmo 1 ou 2, encostem, deixem passar e depois continuem a sua viagem. Claro. Não estejam a empatar o trânsito, porque há pessoas que têm pressa, cada um tem a sua vida, ou que são menos pacientes, e que depois acabam por fazer ultrapassagens em locais onde normalmente não o fariam. Claro. Não é? Mas porquê? Porque estão com pressa e aí, se calhar até chamam os nomes àquela pessoa que está à frente não a é, empatar o trânsito. Com certeza mesmo. Portanto, vamos também evitar isso, não é? Portanto, olhando para o espelho, vê se tem carros atrás, eu quero ir devagar, encosto, não empato o trânsito, deixo passar e depois retomo a minha marcha. É assim que acho que deve ser. Depois, mais atrás, sem a devida precaução também. E em termos de detenções, nesta semana de 5 a 11, temos 2 detenções por álcool, com taxas de 1,54 e 1,35. Depois, na semana de 12 a 18, temos aqui, apesar de termos 16 acidentes, portanto mais do que a semana anterior, tivemos aqui um ferido grave que acabou por falecer cerca de 1 hora depois no hospital. Um senhor de 85 anos, que tudo indica, e pela forma como o acidente se deu e a testemunha, que, portanto, o condutor que vinha atrás verificou o acidente, vinha, portanto, o veículo ia à direita, ali em Santo Amaro, na Ribeirinha, e às tantas, portanto, muda de direção para a esquerda e acelera e vai contra uma parede. Ora bem, à partida, o senhor de 85 anos, à partida terá sido doença súbita, mas isso depois só em relatório da autópsia é que se saberá. Portanto, temos a lamentar, infelizmente, esta morte do senhor de 85 anos. Ora bem, em termos de, portanto, acidentes, eu na última semana esqueci-me de referir que dos 12, 11 foram na Ilha Terceira e 1 na Graciosa. Aliás, peço desculpa, não, foram 10 na Ilha Terceira, 1 na Graciosa e 1 em São Jorge. Esta semana de 12 a 18 temos apenas 1 na Graciosa, os restantes aqui na Ilha Terceira, São Jorge, pelo menos que a PCP tivesse conhecimento, não ocorreram acidentes. Causas dos acidentes: não guardar a assistência de segurança do veículo da frente, lá temos aqui mais os casos. Mudanças de direção irregulares, portanto, os condutores que têm casa sabem muito bem como é que se devem efetuar as mudanças de direção, seja para a esquerda ou seja para a direita. Existem regras para isso, para evitar os acidentes. Alguns não o fazem corretamente. Temos dois acidentes porque não foi cumprida a regra da prioridade, e quer em termos de regra geral, quer em termos de sinalização. Temos o tal despiste de doença súbita, portanto, do senhor que referi há pouco. Excesso de velocidade. Temos também um choque em cadeia, que quando se diz choque em cadeia, mais que 3 veículos, 3 ou mais veículos, e é naquela do não guardar as chances de segurança do veículo da frente. Um que para, o outro também não consegue. Às vezes o segundo do meio até para atempadamente, mas depois veio o de trás e embate no do meio. O do meio é projetado para a frente e acaba por se ver ali envolvidos 3 ou mais veículos. E isto por distração de algum, não é? Normalmente do último.
Depois temos aqui também sonolência. Já referimos aqui diversas vezes de que a sonolência pode efetivamente aparecer em alguns condutores, e não é preciso ser grandes viagens, basta só que a pessoa esteja muito cansada ou que não tenha dormido, tem problemas de sono enfim, ou cansaço, e que pode lhe dar aqueles microssonos. A pessoa o corpo alerta para esses factos. Portanto, se a pessoa vê que não tem condições, para o veículo num sítio, saia do veículo um bocadito. Se tiver possibilidades de enfim, uma bebida que não seja bebida alcoólica, claro, mas um café, passar a água pela cara, enfim, qualquer coisa, depois andar mais um pedaço, porque se lhes der aqui os chamados microsono, em que a pessoa fecha os olhos, nem que seja por alguns segundos, é o suficiente, porque a viatura está a continuar a andar, e às vezes a grandes velocidades, e pronto, e depois está desgovernada, não é? Ora, está. De maneira que pode dar asa a acidentes bastante graves. Depois temos a condução por condução sob influência do álcool, com a taxa de 1,91. Em termos de detenções, também tivemos 2 detenções. Uma foi esta na sequência de um acidente, portanto 1,91, e outra com a taxa de 2,48 em fiscalização. E temos então aqui o resultado destas 2 semanas. Queria aqui referir só uma situação que, embora não tendo a ver com nada do que nós dissemos hoje, um indivíduo que foi detido hoje para isso, e foi para o estabelecimento prisional para cumprir 2 anos de prisão efetiva. Porquê? Não por furto nem outras coisas, mas sim por condução sem habilitação, e sendo reincidente várias vezes. Portanto, relembro aqui alguns jovens, pessoalmente, que apesar de já terem sido detidos algumas vezes, não foram cumprir prisão efetiva, mas pode acontecer, portanto, se abusarem dessa situação. Portanto, é importante ter isso presente. É, sim, senhor. Estão aqui então dados todos os conselhos para que as conduções sejam cada vez mais responsáveis a bem de todos nós. Falta só então a nossa frase. Eu queria falar aqui em termos do tempo chuvoso, que infelizmente é verdade, está. Pelo menos até às 3. Alguém dizia que então, parecia inverno. Portanto, o tempo não está muito famoso. Está assim vento, está assim chuvoso, de maneira que todos nós sabemos que temos que adequar as nossas velocidades, a velocidade dos veículos às circunstâncias. Tanto com o tempo chuvoso, além da visibilidade ser mais reduzida, o piso fica escorregadio, portanto logo tem que se reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança, atenção, principalmente nesses casos, ter atenção aos peões que por vezes atravessam uma oferecida chuva, atravessam inadvertidamente a correr ainda por cima, portanto, e acender as luzes nos locais onde realmente, eventualmente, a visibilidade não seja melhor, tendo os médios, porque para serem melhor vistos e a uma distância maior, não é para, se é durante o dia, não é para verem. O acender as luzes tem 2 funções, tem a função de iluminar e de, efetivamente, também ser visto. E isso muitas das vezes as pessoas não têm consciência, mesmo em locais de nevoeiro intenso, que eu não consigo perceber que condutor é este, que responsabilidade tem uma pessoa destas a conduzir, e são muitos, infelizmente, que se esquecem de que, estando de nevoeiro, tem que acender as luzes. Onde é que tiraram carta? É que não custa nada. Não percebo. Nada. É que não custa nada. É como os piscas. Muitas das pessoas não fazem os piscas. Custa alguma coisa fazer o pisca? Nada, absolutamente. Nada, absolutamente nada. É só ter consciência de que o deve fazer. Porque está a informar, é uma forma de comunicar com os outros, dizer o que é que pretende, o que é que não pretende. E não se esquecer de o desfazer, embora muitas das vezes isso possa acontecer quando os veículos estão quando o sistema está avariado, porque a maior parte dos carros já se desfaz o pisca. Sim. Né? E quando isto às vezes não está a funcionar bem, o condutor, como está habituado, é que se desfaz, às vezes não o desfaz manualmente, digamos assim, porque e às vezes pode estar a dar informações erradas aos outros, não é? Portanto, e são coisas simples, ao fim e ao cabo, é tudo muito simples, mas o ser humano é que complica. É verdade. Infelizmente todos nós é que hoje, complica. então, particularmente, tal como todos os dias de chuva, por favor, tenham atenção redobrada. Vou sair de casa, dar mais tempo para a viagem, para não andar depois a fazer estas infrações que acabamos de ouvir. Muito bem, em termos então da nossa Vou lembrar só uma das últimas, que eu acho que a última vez que estive cá disse 2, mas vou só lembrar uma delas, que é: ouvi, esqueci.
Mas espero que não esqueçam aqui que nós temos aqui a Aqui falar. não convém nada, tem a ver com boatos. Vi, lembrei-me, fiz, aprendi. Muitíssimo bem. Para hoje, para esta semana, pronto, para as pessoas, principalmente as mais as que têm falta de motivação, relembrar que a motivação é uma porta que se abre por dentro. Não fui eu que inventei isto. Não é preciso isto dizer mais nada. Um filósofo brasileiro, Mário Cortella. A motivação é uma porta que se abre por dentro, muito importante e oportuna também nesta altura em que muita gente há de estar de férias, a voltar das mesmas, e às vezes falta essa tal motivação. Ninguém pode ajudar a não ser o próprio. Temos de ser nós próprios. Obrigada, chefe Ricardo. Até uma próxima oportunidade. Continuação de bom trabalho. Operação Trânsito, às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo.